Estamos ao vivo no Esporte Espetacular fazendo essa linda homenagem para o Zagallo. E agora a gente vai falar da Copa de 70. Eu puxei o assunto aqui, queria me antecipar. O Zagallo falou aqui hoje, vou repetir, a melhor seleção de todos os tempos. E claro, teve o toque do Zagallo. O toque não, a maior contribuição que poderia acontecer naquele momento, porque poucos meses antes dessa Copa, quem comandava a seleção era o técnico João Saldanha. E dá para ver que a troca de treinadores mudou bastante a formação da seleção. A gente separou aqui a equipe titular do último jogo das eliminatórias para aquela Copa, com a seleção ainda comandada pelo Saldanha, e ao lado a seleção do Zagallo, campeã de 70. PC, mudança nos jogadores e muito mais, na minha opinião, no estilo de jogo, no conceito, né? Assim, João Saldanha, quando assume a seleção brasileira passava por um período de descrédito. Vinha de uma Copa de 66, onde o que caracterizou, que talvez pudesse mais bem definir o que foi aquela seleção brasileira, é uma palavra simples, bagunça. Porque era uma seleção sem nenhum rumo. Sem padrão, né? Sem padrão. Foi a última Copa onde atuaram Pelé e Garrincha juntos, com a camisa da seleção brasileira, jamais foi derrotado. Então, há uma queda na estima, uma queda na confiança do torcedor em relação àquela seleção, a seleção brasileira. João Saldanha assume, os primeiros jogos já começam a empolgar e ele cria as feras do Saldanha. E o Brasil disputa as eliminatórias e o Brasil é avassalador nas eliminatórias. O último jogo, inclusive eu estava no Maracanã, Brasil e Paraguai, o Brasil ganha por 1-0, com um gol do Pelé, o Edu, ponta esquerda, Jonas Eduardo Américo, jogou no Santos, começou no Santos, que também foi a sua primeira Copa com 16 anos em 66, chuta o Aguilera, goleiro do Paraguai, solta e o Pelé faz 1-0. A partir dali, a relação do João Saldanha com a CBF e com o próprio governo, o Brasil à época estava sob uma ditadura militar, João Saldanha era um comunista notório, então você já teve uma questão ali interessante. O governo militar convidou um comunista para dirigir a seleção brasileira e o João Saldanha assumiu a seleção brasileira, ele tinha treinado o Botafogo antes, e a seleção deslanchou. A partir do momento que iniciam-se esses desgastes, o Saldanha sai da seleção e o Zagallo assume. E o Zagallo vai mudando essa seleção. Você vê que ali na formação, Félix continuou, Carlos Alberto continuou, mas a defesa, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo muda. O meio de campo era Piazza e Gerson. O Piazza, o Zagallo puxa para a zaga. O Piazza era jogador de meio de campo no Cruzeiro, porque o Zagallo queria qualificar mais a saída de bola da seleção brasileira. Já notou que volta e meia a gente fala que tem que qualificar mais a saída de bola, esse passe, que não pode sair no chutão? Exato. Djalma Dias e Joel Camargo eram, especialmente Djalma Dias, dois zagueiros muito clássicos mesmo, o fino da bola. O Joel vai à Copa, o Djalma não, e no lugar do Djalma entra o Brito. E essa imagem aí? Essa é a Copa de 70, essa imagem é sensacional. É curiosa, essa história é curiosa. É Brasil e Uruguai, semifinal da Copa de 70 e o jogo mais tenso que a seleção brasileira disputou na Copa de 70. Contexto, o Brasil, 20 anos atrás, sofreu o seu maior trauma futebolístico em Copas do Mundo. No Maracanã, foi derrotado pelo Uruguai. 20 anos depois, Brasil e México em 70. Na véspera do jogo, o técnico do Uruguai diz o seguinte: estou só esperando para ver quem vem de Itália e Alemanha, porque o Uruguai já vai estar na final. O primeiro tempo do Brasil é um primeiro tempo dominado pela tensão, pelo nervosismo. Inclusive, isso é tema de conversa do Zagallo no vestiário. O Uruguai faz 1-0, né? O Uruguai faz 1-0 com o Cubijas. Clodoaldo, numa inversão, o Gerson volta, o Clodoaldo avança, não passa no Tostão, empata o jogo. Segundo tempo, o jogo continua tenso, o Brasil faz 2-1 com o Jairzinho e tem uma hora que um jogador brasileiro cai, não me lembro agora quem, mas não havia uma determinação de quem poderia entrar em campo, era o médico. Quando um jogador caía, ele tinha que ser atendido. Não dizia lá especificamente que seria o médico, à época ali de Toledo, o médico da seleção brasileira. O segundo médico era Mauro Pompeu. Pois bem, o Zagallo entra em campo. Entra em campo para dar uma cobrada no juiz, para tentar falar com os jogadores. E a reação do árbitro espanhol, a primeira é empurrar o Zagallo, como a imagem mostra, e o Zagallo vai revidar. E quem intervém é o Pelé. Porque já imaginou se o técnico da seleção brasileira começa a sair ali, ó. Quando ele empurra, o Zagallo parando. O que foi? E aí o Pelé intervém, o Rivelino se aproxima, que diz, olha o Zagallo entrando e dando instrução, ó.
E aí o Brasil vence por 3-1. Esse jogo é magnífico, mas a tensão que caracteriza esse jogo tem lances espetaculares protagonizados pelo Pelé, desde aquele drible sem bola, que edições posteriores depois fizeram a bola entrar. E aí o Brasil vence por 3-1, olha novamente a imagem, e vai para a final contra a Itália. Voltando à formação, nós temos então uma mudança, como você bem observou, Bárbara, na formação, na escalação, mas uma mudança de conceito. Essa mudança de conceito é reconhecida por todos os jogadores. Que passa pela entrada do Rivelino. Tá? Passa pela ida do Clodoaldo, um jovem de 20 anos, para o meio de campo, pela saída do Edu, que era um ponta habilidosíssimo, driblador, tanto ia para a linha de fundo, quando cortava para dentro, enfim, e a entrada do Rivelino. Zagallo entendia que a seleção brasileira precisava ter um meio de campo mais povoado. E ele pede ao Tostão, e isso o Tostão já escreve sobre isso, para que ele jogue como um centroavante. A princípio, o Zagallo pensava no Roberto como centroavante, que era um centroavante clássico. Muda para o Tostão e conversa com o Tostão, dizendo, você pode jogar um pouco mais à frente do Jairzinho, do Pelé. Tostão é um genial jogador, se você puder, quem puder rever os jogos da Copa, vai ver o quanto o Tostão foi importante nessa função que hoje muitos considerariam de falso 9, não é? Porque era um centroavante que flutuava. Sim. Então tinha uma seleção com o João Saldanha que foi brilhante nas eliminatórias. Mas depois o trabalho do Zagallo para a Copa de 70 é um trabalho autoral, um trabalho de um técnico que conseguiu reunir jogadores de extrema habilidade e, mais importante do que tudo, fazer com que esses jogadores acreditassem no que ele estava propondo.